Você está ouvindo ATL Talks. Bacana, estamos de volta por aqui, a gente está falando com o Dr. Fábio Lepper, ele que é médico urologista e especialista em cirurgia robótica. Você que ligou o rádio agora, a gente está num papo super legal e a gente estava falando há pouco sobre a questão do diagnóstico precoce. Doutor, eu queria falar sobre a parte, tem um tabu muito grande aí quando se fala, né, de exame de próstata, aí os homens já se reúnem, já fazem aquele monte de piada por causa do exame de toque. A gente tem que falar disso abertamente também, né, doutor? E aí eu queria te perguntar, a minha dúvida é a seguinte: o exame de toque, ele é o mais eficiente para o diagnóstico ou ele é complementar com outros tipos de exames? Pergunta absolutamente pertinente e a dúvida de todos, viu, César? Parabéns pela pergunta. É o seguinte, o que acontece na rua, da porta do consultório para fora, eu costumo dizer assim, a população de modo geral tem o conceito, de certa forma até um pouco equivocado, de que o toque é o principal exame. Na verdade não, como você bem disse, ele é um complemento. Na verdade a gente sempre associa, combina o PSA e o exame de toque. O exame de PSA, como nós dissemos na primeira parte do programa, ele é um exame laboratorial, ele me dá um resultado quantitativo, numérico, e o exame de toque é uma análise subjetiva. Quer dizer, o Dr. Fábio faz, pode perceber alguma coisa, o outro colega faz, pode perceber outra. Então, assim, é uma análise subjetiva, mas ela é importante, porque se nós temos, por exemplo, um PSA que está se mostrando já com comportamento estranho, em elevação, o toque ele é muito importante para ele me trazer algumas informações daquela próstata. Porque na hora que nós realizamos esse exame de toque, e para quem está nos ouvindo é bom que saibam, que é um exame super fácil de fazer, tranquilo, em ambiente de consultório, que dura 10 segundos, é um exame indolor. E que basicamente nós urologistas vamos avaliar o quê? A consistência da próstata. O que eu quero dizer? A textura e consistência. Quando aquela próstata tem um tumorzinho, tem um nódulo que está se desenvolvendo, há uma tendência de aumento de consistência. Então ela começa a perder o que nós chamamos de uma consistência mais fibroelástica e começa a ficar mais endurecida. Então o toque ele é importante, complementarmente falando, quando você tem a suspeita. Então não obrigatoriamente a pessoa vai chegar no consultório e já vai fazer esse exame, né? Exato, de cara não, geralmente não. Eu até converso bem abertamente com os meus pacientes, eu começo pedindo PSAs e a gente vai seguindo dessa forma. Se o PSA é um exame que está super bom, baixinho, nenhuma suspeita ou nenhuma mudança no histórico dos PSAs daquele paciente, a gente vai postergando, fazendo toque a cada 2 anos, 3 anos, mas isso vale uma observação para quem nos ouve. Cada caso é um caso, César. A gente tem que avaliar os pacientes de forma individual, não é uma receita de bolo, né? Não é um padrãozinho. Cada caso é um caso. Eu acho que é uma coisa muito particular, né, do paciente. Doutor, em qual idade os homens precisam acender o alerta, assim? Ou é algo que a gente tem que estar sempre atento? Por exemplo, eu hoje tenho aqui 29 anos. Eu já devo começar a me preocupar agora ou, digamos assim, vou buscar essas rotinas, né, de exames ali todos os anos e tal, a partir de uma certa idade? Perfeito. César, o seguinte, antes de responder a tua pergunta, se me permitir fazer uma observação sobre fatores de risco, eu acho que vale a gente falar 2 minutinhos sobre os principais fatores de risco para o câncer de próstata. O principal fator de risco, e é um fator de risco do qual nós não podemos interferir, é a idade. O que significa, quanto mais velho nós formos, maior a chance de nós desenvolvermos a doença. Hoje, cerca de 60% a 65% dos pacientes diagnosticados, eles têm mais de 60 anos. Ou seja, 2/3 dos diagnósticos são feitos em homens acima de 60 anos. Então a idade é um fator de risco super importante. Segundo fator de risco importante, história familiar, genética. Se você tem um pai ou um irmão, a sua chance ela começa a dobrar, triplicar em termos de incidência. E aí recorre àquilo que nós falamos lá no começo do nosso bate-papo, que a incidência numa situação original é de 17%, 18%. E quando meu pai tem câncer de próstata, a minha incidência a chance de ter a doença vai para 30%, 40%. Então, a história familiar, super importante, genética. Terceiro item, estilo de vida.
né? Pessoas com sobrepeso, que ingerem grande quantidade de proteína e gordura animal, eles têm sim uma chance aumentada de desenvolver a doença. Tá? Então, esses 3 são muito importantes. E respondendo a tua pergunta agora, com que idade que seria o time, né, o start ideal para o paciente nos procurar? 45 anos de idade, de modo geral, é o que a gente orienta. E aí o paciente nos procura no consultório. A consulta primeiro é um bate-papo onde a gente conhece aquele paciente, o histórico pessoal e familiar, apresenta para ele, né, o que é realmente todo o sistema urinário, que é o que o urologista cuida, que o urologista trata, apresenta para ele as funções da próstata, dos demais órgãos, e então a gente dá o seguimento ao ano após ano. Legal, doutor. Bom, além disso, né, além desse cuidado com o câncer de próstata, independente disso, né, também existem outras possíveis doenças que o homem pode vir a desenvolver também, né, no sistema urinário e tudo mais. Então, por mais que para a questão do câncer de próstata a gente deva ir a partir ali dos 45 anos, também é bacana, né, para o homem buscar aí esse cuidado com a sua saúde, enfim, também todos os anos, mesmo sendo mais novo, né? Com certeza. É super importante puxar à tona esse aspecto, porque a gente tem observado, César, um número cada vez mais frequente de doenças sexualmente transmissíveis. Os jovens, eles estão, eu não vou dizer desinformados, porque hoje nós temos acesso tão grande à internet e enfim, né, a gente consegue na palma da mão responder aí muitas questões que nós tenhamos a ter. Mas o fato é que os jovens não estão se cuidando como deveriam com relação a essa questão sexual. O número de casos de sífilis está extremamente alto e se elevando cada vez mais. Essa é uma notificação até do Ministério. As doenças conhecidas como os condilomas, né, as doenças causadas pelo vírus HPV. Então, assim, é importante que o jovem também esteja atento e, claro, né, a gente tem muito paciente jovem que nos procura para orientações, para tratamento. Então, vale sim, vale tocar em outras doenças, vale tocar nesse assunto das doenças sexualmente transmissíveis, das infecções do trato urinário que acometem homens e mulheres. Nós, urologistas, cuidamos muito daquelas doenças e é muito frequente, até na nossa região aqui, vale o parênteses sobre as cólicas renais, né, as doenças onde a gente tem a formação de cálculos nos rins. Então essa é uma coisa que é uma demanda muito grande do consultório do urologista, a gente tem muito paciente com esse tipo de patologia. E o homem também, além do câncer de próstata, sofre muito com a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento prostático benigno da próstata, que muito mais incidente do que o câncer de próstata, é uma doença totalmente benigna, mas que cursa com sintomas urinários expressivos, como dificuldade para urinar, perda de pressão do jato urinário, é aquele senhor de idade que já levanta 3, 4 vezes à noite, que esvazia sua bexiga de modo incompleto, que tem um jato entrecortado, enfim, são patologias que também são muito prevalentes no consultório. Perfeito, né? Então é isso, gente, sempre atento, né? Não espere, né, chegar numa certa idade para se cuidar, se cuide sempre. E aí, claro, né, a recomendação, no caso do câncer de próstata, aí sim, a partir dos 45 anos. Doutor, vamos fazer aqui mais uma pausa pra gente rolar mais uma sonzeira pra galera e daqui a pouquinho vamos continuar que o assunto está bom demais, viu? Vamos que vamos, Sérgio. ATL Talks.